Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje recebo um grande amigo, Rodrigo Fontes, que é o head do Tinder no Brasil. É uma das pessoas com quem eu tenho o prazer de trocar. Acabou ao longo dos últimos anos se tornando um amigo, cara, um executivo com quem eu troco muita bola. E acho que o papo de hoje vai ser brilhante para trazer alguns dos principais desafios que um marqueteiro moderno, um executivo moderno enfrenta. Ele é um cara que está à frente de uma operação que lidera uma das big techs mundiais no Brasil e principalmente é um cara que está em contato com esse consumidor moderno, esse consumidor líquido, que é o cara da geração Z. Então, acho que é um papo que tem pano para manga para falar de tudo. Fonte, seja super bem-vindo, cara. É um prazerzaço te trazer para cá hoje com a gente. Obrigado, Rafa. Prazer estar aqui nesse nosso papo de amigos. Agradeço todo mundo que vindo a gente aí agora, se dispôs a nos ouvir um pouquinho. Obrigado pela sua audição nesse momento. Cara, acho que até é interessante falar para as pessoas. Eu sei que quem é aficionado aqui no programa e acompanha tudo já sabe disso, mas acho que o episódio de hoje é a materialização do CMO Playbook, da nossa tese, né? Porque, cara, o Fontes é um cara que ao longo dos últimos, 2 anos? 2 anos, né? 2 anos, né? 2, 3 anos que a gente conheceu. 2, 3 anos já. 2, 3 anos, cara, que eu troco muito. E a quantidade de conversas que nunca foram gravadas nossas, onde a gente debateu o negócio, debateu marca, debateu estratégia, cara, tá fora do gibi. Hoje, consegui convencer o homem a sair das sombras e botar um mic no meio da sala. Então, acho que o CMO Playbook, eu tô falando isso porque o CMO Playbook é sobre isso, né? É sobre a gente trazer amigos, pares, executivos para trazer para todo mundo discussões que eventualmente são tidas dentro de salas fechadas, e acho que, cara, Fonte, você tem muito a agregar a isso, te agradeço de coração mais uma vez. Antes da gente começar a entrar nos diversos assuntos que a gente vai bater aqui, cara, queria que você se apresentasse aí, para os 20%, 30% da audiência que não te conhece como executivo. Cara, essa versão da tua história recente aí, acho que vai iluminar o mapa para muita gente e depois a gente constrói em cima. Tranquilo, vamos lá, beleza. Bom, eu fiz faculdade de publicidade, de comunicação. Eu queria ser criativo de agência, como 90% de todo mundo que começa na faculdade de comunicação. Mas aos poucos, cara, eu fui conhecendo uma coisa que na época não existia, que era marketing, de fato, né? Que é você, de fato, olhar o produto, olhar preço, olhar posicionamento de mercado, olhar a concorrência, enfim. Mais do que simplesmente só a comunicação, que acaba sendo muitas vezes sendo vista como o final do processo de marketing, né? Curioso isso, até fazer uma aspas aqui, cara, quando eu te olho, assim, eu te olho como um cara de negócio, né? Um cara um executivo. Eu não te olho como os outros criativos de agência que eu tanto trabalho com esse. É interessante como lá atrás o sonho era outro. Curioso. Corrigindo, a trajetória foi sendo corrigida, graças a Deus. Então, cara, comecei, na verdade, eu sempre tive muita facilidade para falar inglês, então comecei a falar inglês muito cedo e comecei a dar aula de inglês para pegar uma graninha extra, mas assim, meu primeiro, de fato, emprego em marketing foi na Petróleo Ipiranga, como estagiário. Depois eu passei no programa de training da Intelig, era a época de privatização das telecomunicações, e aí, cara, fiquei 16 anos em telecom, Intelig, Brasil Telecom, Oi. Oi, né? Sim. Então, rodei muitas empresas e o que eu tentei mais fazer ali dentro era gerenciar minha própria carreira. Então, eu comecei em comunicação, vi que não era aquilo, estava muito na ponta do processo, eu queria participar do início, aí eu mudei para de ofertas, mudei para de produtos, enfim. Então, fui tentando aprender um pouco mais do processo inteiro de marketing, que é uma coisa fascinante você pensar desde o início. E tive nesse processo a oportunidade de participar de algumas startups muito legais, como da Live Team, na Team. Então, pensar um produto do zero, cara. Como é que você vai montar aquele produto? Que atributos que ele vai ter, depois como é que você vai comunicar aquilo, como é que você vai posicionar do ponto de vista de preço. Isso, para mim, é estudar o cliente. É uma escola. Cara, é muito legal. É muito legal. E telecom é uma escola, né? Telecom, eu conheço algumas crias de telecom, e telecom cria uns monstrinhos por aí. Cara, telecom te dá muita casca, né, cara? Porque é um mercado com uma competição ferrenha, altíssima briga entre todos os players que estão no mercado agressivo, você tem que ter um lado analítico muito forte, enfim. Então, telecom realmente é uma grande escola. Aí depois eu saí de telecom, fui trabalhar numa agência, no Novo Traço, fiquei lá durante 6 meses, ter experiência do outro lado do balcão. Grande Rafa. Com o Rafa. Pô, foi muito legal. Rafa já, acho que teve aqui já também, eu acho. Já teve no comecinho. O Rafa é amigaço nosso também.
E aí, depois da Novo Traço, entrei no segmento de educação. Fui trabalhar na cultura inglesa, que posteriormente virou Spot Educação. Então, fui ser diretor de marketing e vendas lá, de toda a operação de educação, que é um outro mundo também, com seus ciclos de captação bem definidos, a forma como você vende, aborda o cliente, e aí tem o cliente adulto, o cliente criança. Cara, é realmente uma outra escola. E foi quando a gente se conheceu, né? Quando a gente se conheceu, você estava como CMO da Spot na época, se não me engano. Era assim. Foi muito legal. E aí depois eu tô no Tinder. Tô no Tinder há um ano e um mês, mais ou menos, para tocar essa operação aqui no Brasil. Então, a trajetória foi um pouco essa de construindo os blocos. E acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter muito na cabeça, né? Não é a empresa que faz gerenciar a sua carreira, é você mesmo. Então, você tem que ir se direcionando para onde você acha que vai compor a formação que você precisa para lá na frente você estar preparado para o que você quer. Então, foi um pouco isso que eu tentei ir fazendo, né? Dentro da área de marketing, depois estar atuando também com vendas, depois com uma operação toda, enfim, um pouco nessa linha. Sim, e curioso, cara, quando você fala de, extremos como Tinder e Tim, que, são categorias muito diferentes, ambas empresas, assim, no fim do dia você pode atrelar a tecnologia de alguma maneira, mas, uma é uma utility, outra, cara, é uma empresa que move cultura, né? E aí é curioso, quando você olha para uma empresa, como o Tinder, e você olha para uma passagem tão grande em telecom como você teve, uma coisa que com certeza permeia os dois segmentos é a construção de marca, né? Então, você pega a telecom, as categorias são muito parecidas, assim, as ofertas são muito parecidas, os produtos são muito parecidos, o pricing é parecido. Claro que pode ter diferenças de go-to-market na ponta da venda, distribuição e etc., a parte de trade muito forte, mas a marca, é curioso como as pessoas às vezes têm uma percepção diferente. E quando eu olho para uma empresa como o Tinder, cara, é só marca. E claro que você tem que atrelar isso em como você direciona essa marca para os objetivos de negócio, para aumentar a venda, para aumentar o faturamento. Mas se você tivesse que traçar um paralelo, por exemplo, de 16 anos em telecom, o que você acha que você levou de bagagem que permitiu você acelerar o Tinder tão rápido quanto você está acelerando nos últimos períodos aí? Cara, eu acho que telecom é um mercado que você fica... Cada dia que você fica, por exemplo, sem faturar em telecom é uma receita gigantesca, né? Então, você precisa estar muito bem backupeado para entender o que está acontecendo com o seu cliente, com seus números, com a sua operação o tempo inteiro. O pulso da operação é muito importante. Os números, os KPIs, o que está acontecendo, como está a recarga, como está a venda de acesso, como é que está a venda, as instalações, enfim. Então, a cadeia inteira você precisa acompanhar muito. Isso é uma disciplina que você cria trabalhando em telecom que você leva para qualquer lugar, né? É uma disciplina que você acaba tendo na operação que eu estou hoje também, que você precisa gerenciar a cadeia inteira para garantir que está tudo do melhor jeito possível. Tem que ter cliente entrando, tem que ter cliente usando. Se o nível de uso cai, aquele cara vai acabar saindo. Então, você tem que acompanhar engajamento, tem que acompanhar registration, tem que acompanhar uma série de métricas super relevantes para o negócio. Mas eu acho que tem uma grande diferença, porque eu acho que telecom, como virou um mercado, é um mercado muito nervoso, cara, muito curto prazo ali, cara, um dia sem recarga são milhões que você perde. Cada ponto de market share é um caminhão de dinheiro. Eu acho que a questão da marca vem se perdendo em telecom um pouco, cara, na minha visão, sabe? Eu acho que as empresas acabam ficando muito iguais, produtos muito parecidos, comoditizados, enfim. Então, eu acho que tem um espaço para um trabalho de marca super, super forte em telecom, que eu acho que, por exemplo, uma Oi fez lá no início, na sua época de startup, a TIM já fez muito forte, a Vivo talvez seja quem tem feito um trabalho bem interessante, a Claro agora está começando a buscar essa frente, tem uma galera muito boa lá, enfim. Então, acho que a marca não pode ser negligenciada como um fator de diferenciação e escolha. Eu acho que essa é uma lição importante, que talvez seja do sentido contrário, né? Do Tinder para telecom, de repente. Perfeito, perfeito. E eu concordo com você, assim, quando você olha telecom hoje em dia, e a gente tem privilégio de olhar para esse segmento aqui na agência, tem uma característica muito uniforme entre todas, né? Até quando você vai olhar para a ponta do consumidor, o consumidor nem vê diferença do plano de A para B para C, cheio de dados, é tudo confuso. E esse tema de marca, que é um pouco do paralelo que você fez em relação ao Tinder, eu acho fantástico. Porque, na minha visão, pelo menos, e aí, depois você dropa os seus 2 centavos em cima, no mundo que a gente vive,
onde é cada vez mais difícil capturar a atenção das pessoas, onde é cada vez mais difícil você passar a mensagem que você quer. Cara, muito da forma de você quebrar esse ruído é através de marca, né? Então, até fazendo uma transição dessa ponte que você falou aí, eventualmente do papel que a marca poderia ter no setor de telecom, que tinha lá atrás, hoje em dia poderia ser retomado, que você vê muito no Tinder hoje em dia. Qual é a sua visão? E aí eu vou juntar duas coisas para a gente debater. Número 1, de como construir marca nesse mundo moderno, e acho que você é um cara que está numa posição super interessante para responder isso, porque quando eu olho para Tinder, eu vejo marca, eu vejo relevância cultural. Então, um insight na sua cabeça em relação a isso é interessante. E número 2, para os executivos eventualmente que estão confusos, cara, como é que em 2020 você traduz essa construção de marca em número de negócio, em venda e etc? Como é que está a tua cabeça à frente desses dois temas aí? Eu acho que, cara, assim, cada vez mais, quanto mais avançado tecnologicamente, quanto mais nervoso e agressivo for o mercado, mais os produtos rapidamente se igualam, ficam muito próximos um do outro. E aí eu acho que a marca pode ocupar um papel de decisão muito importante, porque a marca nada mais é do que, cara, a personificação daquele produto que você está comprando. E você quer se associar a produtos que tenham a ver com seus valores, que defendam as mesmas coisas que você defende, ou até não, mas que você entende por que defende aquilo, que de fato está alinhado com o que você acredita. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar a construção de marca, a gente tem que pensar de dentro para fora, primeiramente. Então, quais são os valores e o que, de fato, aquela empresa, aquele produto quer passar. De fato, como é que eu me encaixo na vida daquelas pessoas, quais são os valores que eu defendo, como é que eu me conecto com aquele meu público-alvo e entender como é que o seu público-alvo está te vendo também. Então, e ver o mundo de uma forma geral, né? Então, assim, cara, por exemplo, geração Z é uma geração de causas, né? Uma geração que entende e se engaja com causas de uma forma impressionante. A gente está passando por isso agora, né? Nesse exato momento, com Black Lives Matter e tudo que está se desdobrando. Sim. Exato momento, exatamente. Então, antigamente tinha uma regra que era, cara, as marcas não podem adotar posicionamentos muito polêmicos, tem que ficar mais em cima do muro. E hoje em dia acho que não é mais. Hoje em dia é esperado, né? Hoje em dia é esperado. Hoje em dia o silêncio, e a gente tem visto isso muito com a questão racial, né? Se você é um privilegiado e está em silêncio, você está conivente com o que está acontecendo. Né? Então, é uma posição, né? O silêncio é uma posição de conivência. Sim. Silêncio não é uma isenção, é uma posição. Então, quando eu penso em construção de marca, cara, eu penso em entender os valores que a empresa quer passar, entender os problemas que a empresa quer resolver, entender o círculo dourado do Simon Sinek, né? Como é que aquela sequência, por que você está fazendo isso, como você está fazendo isso, o que você está fazendo, entender para quem você está servindo aquilo, o que é relevante para aquele cara, como é que você vai se conectar com ele, como é que você de fato vai expor seus valores e resolver o problema dele de forma que esteja alinhado com os valores dele também. Então, eu acho que marca uma coisa, cara, fundamental, e aí você cria uma camada de diferenciação, que não é só o produto. Meu produto é igual ao do outro, eventualmente é um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, é o mesmo preço, às vezes é um pouquinho mais caro, mas a marca traz um conjunto de valores de representatividade para a pessoa que faz todo sentido. A marca traz segurança, ou a marca te traz status, ou a marca te traz, engajamento com uma causa que você acredita. Aí você cria um outro layer de decisão, né? E aí, enfim, a gente pode emendar isso no outro assunto, que hoje a preocupação existe uma preocupação muito grande, obviamente, de todo mundo com receita a curtíssimo prazo, mas principalmente agora, isso em nenhum momento pode substituir uma preocupação, uma visão de longo prazo. Você é dono de 50 milhões de empresas aí, você sabe muito bem disso. Se você ficar pensando só no curto prazo e não pensar lá na frente, né? Você está sempre pensando que vai quebrar a Velar Mídia, não é isso? Eu iria além, eu diria que eu tomo pouquíssimas decisões baseadas em curto prazo. As minhas decisões são todas de longo prazo e depois eu tento navegar o curto, né? Mas a decisão em si está lá na frente. Se você quer construir um business de longo prazo, cara, você tem que ter a visão Óbvio que você tem que estar olhando o dia a dia. Não adianta você não bater meta aqui e deixar para construir uma empresa que vai falir até chegar no futuro. Mas
a sua construção de marca é muito relevante e é o que vai te trazer uma base sustentável a longo prazo. Então, a gente brinca que é muito fácil você ter um spike de downloads, cara, no seu aplicativo. Você vai lá e bota um caminhão de dinheiro em user acquisition, em performance, né? Bem, com um target bem definido, você vai ter um spike de downloads, não tenha dúvida disso. Agora, segura aquela galera usando seu app depois. Esse é que é o problema. Essa que é a dificuldade, né? E aí, enfim, quando você está falando de uma marca que está... Algumas marcas chegam num estágio em que elas se integram à cultura onde elas estão inseridas, né? É o caso da empresa onde eu trabalho hoje e é o caso de várias outras marcas. Essas marcas precisam, assumem uma relevância cultural importante, muitas vezes viram sinônimos da categoria e elas precisam se manter ali. Então, a relevância cultural, uma vez conquistada, é uma coisa que você tem que cuidar, senão você perde essa relevância cultural. Então, você precisa estar ligado em momentos que são culturalmente relevantes para o seu target, em ícones que são culturalmente relevantes para o seu target, ter posicionamentos que são culturalmente relevantes para o seu target. Enfim, você precisa estar associado à cultura a qual você está inserido. Não existe hoje em dia mais você fazer marketing, principalmente a gente está falando de B2C, desatrelado, e principalmente a gente está falando de pessoas mais jovens, né? Sem você estar atrelado à cultura do país onde você está, do segmento onde você está, enfim, não tem como. Sim, e é interessante, cara, enquanto você está falando, é curioso porque, cara, alguém que está ouvindo com atenção está percebendo uma coisa que permeia, cara, qualquer discurso de alguém que sabe o que está falando em 2020, que é a inversão da lógica de construir marca. É sobre eu entender, cara, o que eu quero comunicar e o que eu quero imprimir nas pessoas, e passa a ser a compreensão inversa. É a lógica do consumidor no centro da sua construção de marca. Isso parece, beleza, Rafa. Mas, cara, a quantidade de empresas que faz isso na prática é minúscula. A quantidade de empresas que pega, cara, quem você quer comunicar, quem você quer ter como cliente, como fã. Porque as marcas modernas, elas não têm clientes, né? Elas têm fãs. Todas as empresas que a gente admira aqui não têm clientes, têm fãs. Então, é um pouquinho diferente do que só você, cara, bater 3 bilhões de impressões com a sua mensagem que geladeira branca da marca Y, geladeira branca da marca Y, geladeira branca da marca Y. E passa a ser uma outra ótica de como é que é o que você trouxe várias vezes, cara, que é o consumidor em todas as perguntas. Cara, o que esse cara gosta? Quem é o ícone desse cara? O que é relevante para ele? E aí passa a ser você transformar a sua marca para que ele viva essas experiências através de você, né? Então, não é a marca como um criador de conversas, é a marca como uma facilitadora das conversas e das causas que já existem. Então, assim, para quem estava ouvindo aqui e eventualmente não tinha pegado esse framework que o Fontes colocou e que é o que eu acredito profundamente, é a inversão dessa lógica. O ponto de partida é o consumidor em 2020. Qualquer empresa que tem como ponto de partida, cara, eventualmente o seu objetivo egoísta, cara, vai ter tempos difíceis para gerar resultado em 2020. Cara, é tipo assim, o marqueteiro de hoje em dia é um obcecado pelo seu público-alvo. Empatia. Quem é esse cara? Quais são os valores dele? O que ele defende? O que é relevante? Como é que é a tomada de decisão? Como é que a tecnologia afeta ele? Como é que o meu produto vai entrar? Ele é aberto à minha categoria ou não é? Se não é aberto, por quê? Se uma parte é aberta e outra não é, qual é a diferença entre elas? Cara, e não são só dados demográficos, né? Que é mole, né? O problema é você pegar os dados de valores, de cultura, de psicológicos daquele cara, né? Então, esse é um desafio gigante. E hoje a gente vive um momento que a gente tem muitas armas para isso, né? Você botar uma pesquisa de pé hoje, que tem a relevância a mostrar, é muito fácil, né, cara? Então, assim, você não consegue informação se você não quiser, porque você tem muita coisa grátis, muita coisa fácil. E depois que você consegue, de forma obsessiva, entender o seu target, entender o que você vai comunicar, começar um processo de construção de marca, aí você entra para aquele segundo desafio, que você fala bastante também, que é, cara, como é que eu consigo fazer esse cara prestar atenção em mim, né? Sim. Nesse mundo, cara... 7 bilhões de pessoas produzindo conteúdo todos os dias em todas as plataformas, né? Todas as plataformas, cara, assim. É uma coisa bizarra. E aí, enfim, certamente uma coisa eu posso te garantir. A publicidade tradicional, cara,
é difícil. É difícil você interromper. Imagina a gente aqui conversando e tem alguém tentando interromper. Entrasse um ad aqui no meio do nosso papo e atrapalhasse a minha conversa com fonte. Sim. É isso, cara. Óbvio que você tem algum tipo de resultado ainda vindo disso, mas assim, se você consegue entreter o seu target, se você consegue entregar para ele valor, conteúdo de valor para ele, que ele aprenda sobre o seu produto nesse meio do caminho, você entra nas conversas que ele está tendo, enfim, é outra forma de você se aproximar, né? É outra forma de você se aproximar. Então, sim. É curioso isso que você falou de entrar nas conversas, de fazer parte, de não interromper, etc. É curioso porque, por exemplo, quando conversava-se planos de mídia há 10 anos atrás, você falava de impactos, de cobertura, de variáveis que só levam em consideração o que você está querendo imprimir nos outros, né? E hoje em dia, cara, qualquer campanha de mídia, qualquer campanha que esteja sendo criada, e até tem outro assunto que eu quero puxar a partir disso, cara, começa da experiência de usuário que você quer gerar. Você pega uma coisa como, cara, um swipe night do Tinder, por exemplo. Cara, assim, não é uma campanha de venda ou de dar downloads, é uma experiência de marca. E por isso é poderoso. Você pega, cara, uma campanha publicitária moderna, ela não joga no campo de compre meu produto, entenda meus benefícios, ela joga no campo, cara, de como transformar a tua marca numa experiência para o cara. E aí é interessante um aspecto que você falou que eu acho que a gente não entrou o suficiente, que eu acho que vale a pena, partir dos dados como ponto de partida para uma estratégia e depois para uma execução, né? E aí eu acho que isso permeia tudo. E aí, vou abrir espaço para você falar. Tô vendo que, cara, esse aqui é um programa principalmente em áudio, então vocês não viram a cara do Fonte quando eu falei isso, mas foi muito boa. Ele gostou da âncora. Mas, assim, é porque é fato, assim, eu e ele que somos pessoas que viram um mundo publicitário que pensava diferente, viram, cara, decisões, cara, de campanha, decisões de empresa serem tomadas porque 5 publicitários entraram numa sala e tiveram uma ideia e se apaixonaram por aquela ideia, ignoraram os dados, ignoraram o que o consumidor queria e, assim, pensava no prêmio, pensava em como aquilo ali ia gerar um conceito que ele ia botar no portfólio dele, ia criar case para Cannes. Assim, é outro mundo que a gente vive, onde tudo deveria estar partindo dos dados, seja uma estratégia de negócio ou seja uma estratégia de campanha. Cara, teu take em cima disso. Não, eu acho que é totalmente isso, cara. Assim, primeira coisa, entende o seu público-alvo, mas entende no sentido de você, de fato, ter informação do que ele está fazendo, né? Entende o mercado, entende as oportunidades que você tem, entende os números, quebra o teu mercado, qual é o seu mercado endereçável, quem de fato pode comprar o seu produto, quem já compra hoje e quem não compra, e quem não compra por quê. Cara, eu acho que uma estratégia hoje em dia que seja baseada no achismo, cara, com a quantidade de informação que a gente tem no mundo, o seu concorrente vai estar mais backupado que você. Então, é importante que você, de fato, decida seguir um caminho de uma forma científica. O marketing, ele tem uma parte engenharia e tem uma parte arte, né? Tem uma parte ciência e uma parte arte. Mas a parte arte, a gente pode deixar muito para a forma como a gente vai contar aquela história, a forma como a gente vai executar aquela campanha. A parte estratégica, eu defendo que seja ciência. Não adianta você ir no intuitivo e achar que se eu fizer uma abordagem assim, cara, não dá. Hoje em dia não tem como. Você precisa entender de fato para onde você está indo. Você precisa entender de fato para quem que você vai vender aquele negócio, qual vai ser o gancho que você vai usar, qual o tamanho do mercado que você tem, qual é a mensagem que vai fazer sentido para aquele cara. Dividir bem o seu investimento, mensurar o que funciona, o que não funciona, testar. Cara, eu acho que hoje a gente consegue montar uma estratégia, uma campanha completamente baseada em números. Se você tem histórico, melhor ainda. Senão você pode pegar no mercado, pode fazer pesquisa. E aí, uma vez que a estratégia está definida e bem backupada em números, aí você entra no segundo desafio, que é a execução, que é onde muita gente, a maioria, eu diria, fica para trás, né? Porque se você tem 5 concorrentes com a estratégia certinha, cara, provavelmente um deles só vai executar bem, full time, da forma corretinha, o que tá sendo proposto pela estratégia. Então, acho que depois que você monta a estratégia com bastante ciência, parte para a execução de uma forma disciplinada, correta, focada, porque é aí que você vai ter o resultado. Eu acredito muito nessa duplinha, estratégia científica, execução de alta performance. Bom, e a parte da arte,
você pode deixar na hora de você executar a campanha. Que aí sim você pode estar com a estratégia perfeita, você pode estar fazendo uma execução de alta qualidade, cara. Aí você pode falar palavrão? Você bota uma campanha com certeza. Eu boto uma campanha merda na rua, cara, uma narrativa toda errada, sem storytelling bem arquitetado. Então, assim, a verdade, cara, é que uma iniciativa hoje bem sucedida de uma empresa, cara, ela é uma coisa muito complexa, cara. Porque você tem que estar com a estratégia, estar com o produto bem montado, a estratégia bem certinha, executar da melhor forma, criar do jeito que você se conecte com o seu público-alvo. Então, você precisa ser bom em tantas coisas que, enfim, quem faz bem em todos esses elos, nada de braçada, né? Difícil você conseguir alcançar isso. Sim. E é curioso, porque, assim, quando a gente coloca dessa forma, parece simples, né? Mas, no fim do dia, cara, o ROI de qualquer coisa tá totalmente atrelado na maneira que você faz. Se você me dá uma bola de futebol, cara, isso tem ROI 0 para mim, porque eu não consigo ganhar dinheiro com a bola de futebol. Se você me dá uma máquina de tricô, se é que existe máquina de tricô, o tricô faz com a mão, né, porra? Mas, você vai me dar uma máquina de costura, o ROI da máquina de costura, pra mim, é 0. Tá rindo, né, filha da puta? O ROI da máquina de costura, pra mim, é 0. Não sei costurar. Deve ter uma máquina de tricô. Mas, assim, cara, se você falar, beleza, monta a estratégia baseada em dados. Cara, acompanha essa execução de uma maneira, muito de perto ali, com cabeça de ter as metas muito certinhas, os objetivos e os deadlines. Beleza. Traduz isso numa execução criativa que se torne relevante para o consumidor moderno. Cara, beleza. Você tem todos os passos. Qual é a sua habilidade em executar essas coisas? É igual uma bola de futebol para o Rafa, ROI 0? Ou será que você aprendeu a fazer essas coisas todas ou está investindo tempo? Você sabe um debate que eu acho fantástico, que tem tudo a ver com isso que você falou, que o problema é fazer? É quando eu sento eventualmente com alguma grande marca e o cara me fala assim, eu falo assim, cara, seguinte, tua alocação de orçamento aqui está 90% mídia off e, cara, e 10% digital. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para aumentar as suas vendas é você vai inverter essa lógica. Ele vira para mim e fala assim, eu já testei, eu já tentei fazer, cara, mais Facebook Ads do que eu faço. Eu já tentei, cara, rodar campanhas de YouTube para aumentar para brand lift, construção de marca. Não funcionou. É óbvio que não funcionou. Você não sabe fazer. Então, assim, no fim do dia, não é sobre a ferramenta, não é sobre a tática, é sobre o que você faz com aquele negócio. Cara, uma bola de futebol pro Fontes talvez tenha menos ROI que para mim. E assim como Facebook Ads na mão de um executivo, cara, que não sabe fazer isso da maneira correta e vai usar o Facebook Ads eventualmente, cara, para tentar vender produto para as pessoas de cara e não construir marca e depois eventualmente usar isso como um funil para um segundo momento de venda, cara, o cara não sabe fazer. Então, no fim do dia, eu acho que, cara, seja dados, seja estratégia, seja execução criativa de alguma coisa, seja campanhas de mídia nas plataformas digitais, tudo tem a ver com se você sabe fazer ou não, né? Assim, não é a ideia, o conceito, cara, joga no Google agora qualquer coisa, você vai jogar aí, como acompanhar uma execução de alta performance. Você vai achar 3 livros, 10 blogs, 200 podcasts igual o nosso. No fim do dia, como é que você aterriza esse negócio? E aí eu te pergunto, cara, por que eu construí essa narrativa toda? Você é um cara que trabalhou em algumas das, cara, grandes marcas que as pessoas admiram, seja na Spot, que é um monstro de educação, cara, seja nas grandes marcas de telecom, ou seja no Tinder agora. E você, com certeza, teve perto de você equipes que você falava assim, caceta, essa equipe aqui entrega. A ponta da execução deles, não importa o processo, não é um problema. E você teve outras que, na hora que começava o projeto, você já falava, puta, cara, tá lindo aqui no planning, mas não vai aterrissar, já sei que não vai aterrissar. Cara, na sua cabeça, nesses, 20 anos aí de rua, qual é a principal diferença entre equipes que aterrissam e que geram ROI com a ferramenta e com o que foi planejado, e equipes que, cara, planejam, etc., e na hora de fazer não materializam em resultado para a companhia? Uma coisa, principal diferença. Caraca, tem várias variáveis aí, cara. Mas, assim... Cara... eu vou falar de algumas, mas eu vou falar qual que eu acho que é a principal. A primeira, assim, as pessoas certas na posição certa. Eu acho que isso é fundamental. Então,
o processo seletivo das empresas é uma coisa que tem que passar pelo gestor, né? Tem muita gente que delega full pro RH, eu acho que isso é uma coisa, cara, do gestor, tá montando a equipe dele ali. Segundo, eu acho que é muito relevante. Pessoas têm que se sentir felizes onde elas estão, independente de qualquer coisa. E a felicidade é uma coisa, é um conceito variável para as pessoas, mas de uma forma geral, elas têm que se sentir felizes e acolhidas onde elas estão. Mas, cara, eu acho que o principal, eu diria que é você ter gente que, de fato, quer fazer. Cara, a vontade de fazer e de causar impacto, para mim, é a maior diferença de todo mundo que já trabalhou comigo. Alguns falam, cara, esse cara quer escrever o nome dele, esse cara quer causar impacto, esse cara não. E eu vou te dizer que a grande maioria não quer, cara. Porque é bonito você ler os livros, né? Tony Robbins, né? A gente estava falando aqui, você vai ler tudo, vai ficar pilhadaço, meu irmão, na hora de fazer. Porra. É duro. É foda, dá trabalho. Sim. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar muito, tem que pensar, cara. Pensar cansa pra cacilda, cara. Tem que pensar, cara, tem que conectar os dados. Então, enfim, eu acho que a maior diferença, cara, você tem que querer fazer, você tem que... Se você quer isso, cara, você vai fechar o gap entre o objetivo que você quer e onde você está hoje. Se você não quer, para você fechar esse gap, chegar no seu objetivo, é muito trabalho, cara. Você não vai. Você vai fazer meia bomba, vai tocar de lado. Então você tem que querer, cara. Você tem que ter uma vontade de deixar uma marca muito grande. Né? E aí, acho que tem um outro aspecto que acho que conecta com o que você estava falando antes, que assim, para você deixar sua marca, muitas vezes você tem que fazer coisas que ninguém nunca fez. Ou você tem que inovar, ou você tem que arriscar, né? E muita gente não quer, cara, arriscar. Por isso que muita gente tem 90% do plano de mídia também no offline. Ou nos meios tradicionais. Porque o cover as protection. O cover as protection. Se você é um diretor de marketing e a sua campanha não dá muito certo, mas você botou tudo na TV, em geral, né? Tá coberto. Tá mudando. Em geral, tá tudo bem. Agora, se você arriscou no teu plano de mídia e não deu certo, fala, porra, tu fez maluco, fez loucura, tá fora. Então, é foda como cara, esse é um assunto super interessante da gente trazer, como às vezes a cultura corporativa e a meritocracia tá sufocando a tomada de risco, né? Eventualmente, se você tem a estrutura errada de alinhamento, você tá premiando o cover ass e não premiando o risk taker, mas que é responsável, né? E é curioso como, e eu tenho falado muito nisso, que por várias vezes eu entrei em salas e estava debatendo projetos que eu via o brilho no olho do executivo, porque ele sabia que aquilo era o certo para a companhia dele, mas ao mesmo tempo ele sabia que o capital político interno, cara, não existia para ele poder mudar aquilo ali, e eu via o brilho se esvaindo no olho dele quando ele realiza que não tinha o capital político interno para tomar um risco, porque a liderança teria o bônus, a liderança máxima da companhia teria o bônus garantido se a companhia perdesse 1% de market share, perdesse 2% de market share, fazendo o que sempre fez, mas estaria em risco esse bônus num processo de experimentação que eventualmente precisasse ser passado ali. E aí você acaba coibindo a inovação dentro da companhia com estruturas de alinhamento erradas, né? Então, cara, essa é uma das principais dinâmicas que eu acho que a gente, como executivo, teria que estar debatendo. Cara, isso daí é assim, cara, você tocou num ponto que é um ponto de estudo, cara. Porque, assim, é impressionante como as companhias matam a inovação. Primeiro porque, assim, não dão autonomia para os funcionários. Então, o funcionário, toda ideia que ele traz, ele não consegue executar de fato. Ele não consegue arriscar, não consegue testar. Segundo que muitas vezes, elas punem o erro, né, de uma forma recorrente. Então, você acaba com todo mundo. E aí acaba que você contratou uma pessoa que tem braço e cérebro, você fica só com o braço. Porque o cérebro, ela passa a deixar em casa. Porque para que ela vai ficar pensando, inovando, tentando arriscar, se ela não consegue, ou se eventualmente ela arrisca e dá errado, ela perde o emprego dela, ou ela toma um esporro, muitas vezes toma um downgrade, muitas vezes muda de área. E aí, cara, a inovação vai se esvaindo. E aí, nesse caso que você falou, o cara vai deixar de fazer porque não tem capital político, o concorrente dele vai lá e faz. Aí ele ganha o bônus dele daquele ano, mas não ganha nos próximos 5. E o concorrente ganha o mercado dele.
Então, cara, é uma dinâmica muito complicada. Você tem que ter gente corajosa à frente das companhias e você tem que ter gestores que, de fato, têm espaço para as equipes pensarem. Você está contratando as pessoas para pensarem, você não está contratando as pessoas para fazerem. Para fazer, cara, você contrata um bando de gente mega júnior, porque às vezes você trata de gerentes, diretores, especialistas, como uma pessoa que acabou de sair da faculdade, sem desmerecer pessoas que acabaram de sair da faculdade, que muitas são brilhantes. Mas muitas vezes a gente começa fazendo trabalhos um pouco mais de execução para depois em trabalhos mais estratégicos, né? Muitas vezes essa é a trajetória. E você pega um cara que tá lá na frente, enquanto o cara aqui e fala, cara, só faz o que eu mandar e tá bom. Pô, se tu é o Steve Jobs, cara, tudo bem, né? Mas Steve Jobs tinha um, né? Você tem que contar com a inteligência coletiva, cara. Tem que contar com as pessoas. E então, isso é interessante, cara. E esse tema que você trouxe é muito interessante, porque eu acho que até aterrissando para minha experiência pessoal, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque eu tenho muita preocupação para falar de coisas que eu executei e que eu vivi, né? Eu acho que é aí que existe, que cria-se a credibilidade. Muita gente falando de muito assunto que eventualmente não tem experiência própria, porque lê um livro, lê uma manchete, e acho que um dos méritos, pelo menos desse nosso papo de hoje, é que a gente está falando de coisas que a gente viveu. E se tem um aprendizado enorme que eu tirei, que eu acho que me fez amadurecer como executivo, talvez 10 anos nos últimos 2, foi ter uma visão mais de longo prazo nas pessoas. Isso é uma coisa interessante, que eu sempre fui um cara que gostou muito de velocidade, né? E por todo o meu discurso de que, cara, paciência é importante, as coisas são de longo prazo e etc., eu acho que eu tenho esse framework de paciência como um framework de vida, que eu acho que até se traduz nos esportes que eu faço, Ironman, triatlon, subir montanha, etc., são coisas de muita paciência e de uma cabeça mais de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, no micro, quem me olha fala assim, caralho, esse cara não para, é velocidade, é dinâmica, etc. Mas o grande lance aqui que eu aprendi a desconectar um pouquinho a minha velocidade e que me gerou muito valor foi ter uma visão de mais longo prazo nas pessoas. Por várias vezes, hoje em dia, eu estou na sala e eu sei a resposta, mas eu me abstenho de dar a resposta. E eu prefiro que o time ali, é claro que são erros pequenos e faz parte, do que eu me tornar o beacon onde todas as respostas precisam ser obtidas através de mim e você não treina o que você falou, os cérebros das pessoas para funcionar. Porque o que acontece, o que eu aprendi, é que a partir do momento que você se abstém de opinar 2, 3 vezes, cara, na próxima as pessoas estão pensando sozinhas e estão trazendo as respostas. E aí o seu trabalho como executivo se torna achar as melhores pessoas para que as respostas que eles achem sejam boas. Mas esse foi um shift enorme. Eu acho que eu era novo há 4, 5 anos atrás e já com bastante responsabilidade, e eu achava que toda sala de reunião que eu entrava precisava da minha opinião. Eu precisava deixar o meu carimbo e deixar a minha marca naquela sala dali. E ao longo dos últimos 2, 3 anos, cara, eu comecei a me ausentar das opiniões nas salas e comecei a ser um provocador de perguntas, e isso deu tanta autonomia para o time e, inclusive, fez os meus negócios acelerarem 10, 20x o que eles eram antes, quando eu era a fonte do negócio. Então, que fala tanto com o que você trouxe aí que eu precisei fazer uma aspas aqui. Tem coisas que só vêm com a experiência mesmo, né, Rafa? Não tem jeito, assim. A gente sabe que tem pessoas brilhantes nas mais variadas idades, mas às vezes, cara, você precisa ralar um pouquinho, e aí você vai entendendo algumas outras dimensões que antes você não entenderia, né? Cara, é tão simples quanto ter uma pessoa pensando no seu negócio ou você ter 50 pessoas pensando no seu negócio. É tão simples quanto isso, cara. Perfeito. O que é melhor? É óbvio que, no final das contas, ninguém vai tomar decisões mega estratégicas sem passar por você, mas você tem 50 cérebros pensando no teu negócio, né? Ou você tem só você. Porra, cara, não tem dúvida disso. Mas as pessoas, várias empresas, cara, têm uma cultura de achatar a inteligência que tem dentro delas, né? E você perde. E se teu concorrente não faz isso, o problema é se a gente estivesse sozinho no mercado, tá tudo bem, né? Mas se o concorrente não faz isso, tem mais gente pensando no negócio dele do que gente pensando no seu negócio. E aí a chance dele suceder é maior. Né? Perfeito. E até dentro disso que você está falando, cara, você está falando muito de criar uma estrutura corporativa que seja capaz de aprender com os próprios erros e em escala, né? Que isso não esteja centralizado na liderança, isso tem que ser uma coisa que permeia a companhia inteira. E dentro desse tema de aprendizado, cara, eu acho que você é uma das pessoas que talvez esteja na cadeira mais interessante para falar de aprendizado sobre essa geração que está vindo. E aí, a gente está chegando no final do episódio aqui, eu não queria deixar de passar por isso, porque você é um dos caras que respira a geração Z. Você respira
cultura moderna, você respira cultura de internet. Assim, o Tinder é uma marca que está dentro desse ecossistema. Isso é a cultura. E você, como executivo, por consequência, está debruçado em cima disso. Cara, deixa eu tentar pegar um raio-x que acho que vai gerar um valor tremendo para todo mundo que está ouvindo. Essa geração que está vindo aí, cara, que é sub-25 aí, que é quem seta a tendência, que é quem define cultura, que é quem, move a internet. Cara, quais foram alguns dos seus principais aprendizados sobre esse demográfico, sobre as aspirações, sobre a cultura, sobre a maneira como ele reage, como fazer dar certo o marketing? O que foram algumas das coisas que nos últimos 6 meses, estamos falando de aprendizado aqui, que você aprendeu ao longo da sua execução aqui, que você pode transparecer para a gente? Cara, tem assim, eu tenho estudado muito o que está acontecendo com o mundo durante o Covid, né? E feito muitos exercícios futurísticos de como é que vai ficar o mundo depois do Covid, né? E focado principalmente para a geração Z. E a gente tem lido tanta coisa, cara, sobre isso. Mas, enfim, algumas coisas que são muito relevantes. Esse conceito de on e offline é um conceito que existe na cabeça da galera mais velha. A vida é uma só para essa galera mais nova, porque eles já nasceram num mundo onde o on e o offline são completamente integrados, né? Ao ponto de você ouvir gente falando que acha muito estranho você ter que ir numa boate para encontrar gente, para você ficar, né, cara, muito melhor eu pegar meu celular e ficar navegando ali no meu quarto, muito mais seguro, enquanto tem gente, pode ter gente mais velha que fala, pô, não, mas né, eu gosto do modelo mais clássico, enfim, ali é um cardápio humano, é muito engraçado, os valores são muito diferentes, mas assim, de um modo geral, on e offline é uma coisa só. E o shift entre o que teoricamente seria um tipo e outro tipo é uma coisa completamente natural. Então, quando a gente vê, por exemplo, agora, das últimas 10 maiores audiências do YouTube esse ano, 7 foram de lives de artistas brasileiros, né? Uma delas, na verdade, acho que é a maior, né? Que a maior. Da Marília Mendonça, cara. Elas não eram só lives, né, Rafa? Elas eram experiências compartilhadas entre todo mundo ao mesmo tempo, digitalmente. Porque as pessoas estavam assistindo, estavam doando, estavam botando o QR Code ali, estavam comentando nas redes sociais, estavam compartilhando. Falando no grupo de WhatsApp, estavam tomando cerveja com a esposa dentro de casa. Criou uma experiência digital compartilhada. Tem várias festas famosas que agora estão acontecendo pelo Zoom, né? Com venda de ingresso, né, cara? As pessoas estão lá. E é uma festa. E depois você vai no privado e rola azaração, enfim. Então, e acho que isso serve para os marqueteiros também, tá, cara? Se você está pensando em on e off, tá errado. A sua empresa tem uma área de comunicação on, uma área de comunicação off, tá errado. Repensa o seu conceito, porque não é por aí, entendeu? Não é por aí. Eu acho que uma outra coisa e aí eu tô falando um pouco mais de impacto do Covid aqui, mas focado nessa geração que vem acontecendo, né? É uma geração otimista, de uma forma geral, com o futuro, até porque não tem tantas expectativas quanto as gerações anteriores tinham. Mas as causas locais vêm ganhando uma força muito grande. Então, a gente vem pensando, a gente sempre pensa em causas que são causas mais gerais, né? Meio ambiente, que também não deixa de ser uma causa local, mas enfim. Agora, o que vem surgindo à tona agora, assim, voltando à tona, né? Cara, saneamento básico, cara. Como é que você vai pedir pro cara lavar a mão dele se ele não tem nem água corrente na casa dele? O índice de saneamento básico do Brasil é absurdamente baixo, cara. Renda universal para todo mundo, ou não, enfim. São debates que são debates mais locais, menos mundiais, e que começa a ganhar uma relevância muito grande quando a gente vê a situação que a gente está envolvida, né? Que a gente mora no Brasil, que o cara mora na Suíça, o outro mora, sei lá, um país muito pobre, né? Eu vou falar que o Uganda, se tiver algum ugandense me ouvindo, não quero ofender, mas só como referência. Tem um cara que mora na Suíça e um cara que mora na Uganda no mesmo país, cara. Então, assim, as diferenças são muito grandes. Essas diferenças, essas causas locais, e causa é uma coisa muito importante. A geração Z é uma geração ativista, né? Uma geração militante. As causas locais ganham uma relevância muito grande, né? E, por final, eu acho que
a gente está num país que ficou completamente polarizado, mais ainda agora, durante a pandemia, que era a chance de unir o país está mais separado ainda. Então, acho o nível de debate entre as pessoas assumiu um grau tão intenso que a conversa está começando a ficar quase que impossível, né? As pontes entre a direita e a esquerda estão completamente destruídas. Esse é um fato. E isso, com uma classe tão politizada como é a geração Z, isso é uma coisa que pesa muito. E a gente tem que entender como é que navegar num cenário, como se navega num cenário como esse, né? Cara, acho que de uma forma geral é isso, basicamente. Eu estou falando muito de impactos pós-Covid, mas é porque eu estou imerso nessa frente, né? Tem um cara muito bom, especialista em geração Z, que eu já li todos os livros e vale todo mundo ler, que é o Pedro Salomão, que é fera. Pedrinho. Conhece ele? Pedrinho conheço. Pedrinho é nota 1000. Inclusive, acho que eu esbarrei com ele logo antes, estamos falando de Covid, eu esbarrei com ele lá no Rio, logo antes do Covid. É sempre um prazer cruzar com o Pedrinho. Mas, porra, cara, super interessante. Acho que é o que eu falei lá no começo, era a expectativa e acho que missão cumprida aqui, cara. Acho que você é um cara que, por estar sentado na cadeira, porra, do topo de uma Big Tech global para o Brasil, cara, você tem uma visão não só, cara, de tecnologia e do mundo moderno, onde todas as marcas vão precisar jogar, né? Assim, falando especificamente de Tinder, a cadeira mais recente de você como executivo, é uma empresa que já opera pela formação de opinião, engrenagens de marca e marketing, que todas as empresas estão tentando entender como jogar, né? Que é, formando opinião, como é que você mexe cultura, como é que você, cara, se insere no dia a dia das pessoas, resolvendo problemas reais e conectando, enfim, acho que é um testemunho absolutamente brilhante poder trocar essa bola aqui com você e levar isso para mais gente. E acho que a gente fez um brilhante trabalho, cara. Olha só, a gente passou por temas que vão desde, cara, armadilhas desse processo de estratégia até execução, que eu acho que é uma coisa que todo mundo passa. Cara, falamos de construção de marca em 2020, falamos, cara, de como isso precisa ter uma ótica, quase que obsessiva pelo cliente, ao invés de você querer passar o seu posicionamento de produto, né? A lógica inverte nos últimos tempos aí, principalmente pela maneira como a internet funciona hoje em dia e as dinâmicas de atenção do consumidor que a gente bateu também. E, cara, por fim aqui, aterrissamos, nesse momento Covid, alguns dos seus aprendizados na frente do Tinder e sendo, um dos caras que está mais obcecado por geração Z, junto do Pedrinho aí, nesses últimos tempos. Então, acho que a gente fez um trabalho brilhante de cobrir, cara, um cenário grande de coisas. E queria te agradecer de coração. Acho que o episódio de hoje, como eu falei lá no começo, materializa o objetivo do CMO Playbook, que é, botar um mic em conversas que não estavam sendo gravadas antes. Acho que a gente poderia estar no episódio número 72 do bate-papo Rafa e Fonte. Tem sido um prazer trocar contigo e agora foi um prazer... geralmente tem a cerveja na mesa, né? Geralmente tem a cerveja na mesa. Hoje são 3h10 da tarde, que está cedo. Se bem que a quarentena misturou essas barreiras do que é cedo, o que é tarde. Tem muita gente integrando um pouquinho diferente. Mas, cara, queria te agradecer de coração. Foi um prazer sentar contigo. Como eu disse, é um episódio que, cara, impersona a missão do CMO Playbook, que é colocar um mic nessas conversas. E queria te agradecer de coração por ter feito parte aí. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre disponível, você sabe disso, para a gente falar. Enfim, sou uma pessoa também super acessível, então estou lá no LinkedIn, Rodrigo Fonte. Quem quiser trocar mais ideia, conversar, enfim, só aparecer, mandar inbox, conversar. E obrigado mais uma vez. E boa. Tamo aí. Isso que eu ia falar. Fazendo um flashback aqui, tentando lembrar, cara, teu Instagram é bem pessoal, né? Acho que o LinkedIn é o principal lugar que você dropa o teu ponto de vista mais executivo ali. Eu preciso criar o hábito de postar coisas no Instagram. Eu tenho muito hábito de postar no LinkedIn. Na verdade, estou acelerando até esse hábito, porque eu adoro o LinkedIn, adoro. É a rede social que eu mais uso disparado. O Instagram ainda é mais pessoal, mas assim, de vez em quando eu posto algumas coisas legais lá também. O perfil aberto, rfontes_real. Quem quiser
também seguir. De vez em quando eu posto algumas coisas interessantes lá sobre marketing e Tinder. Boa. Fechado. Cara, Fonte, é isso, gente. Cara, se você está assistindo isso aqui, seja no Spotify, no YouTube, no Deezer, no SoundCloud, plataforma que for, cara, tira um print da tela, me marca o Fonte, deixa a gente saber que você está ouvindo. Assim como Fontes, eu também, cara, vocês sabem, eu troco ideia, respondo todo mundo, vai ser um prazer a gente aprofundar em cima desses assuntos e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook aí. Fonte, obrigado, cara. Abraço. Valeu, meu caro. Abraços.